Oi, pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal. Estamos ansiosos para fazer esse vídeo. Eu acabei de chegar de viagem, na verdade, ontem à noite. Quem acompanha a gente no Instagram viu que eu estava viajando. Fiquei 17 dias na Europa viajando por aí. E falei com a Brena: Brena, assim que eu chegar, a gente grava esse depoimento, porque vocês vão ficar de queixo caído com o depoimento da Brena. Ela teve o visto aprovado depois de negativa, então deixa o coração como? Mais quentinho. Ela vai contar pra gente tudo o que aconteceu, onde ela foi negada, como ela foi aprovada, enfim. Antes de começar, deixa seu like, compartilha esse vídeo, se inscreve aqui no canal. Tô até enferrujada, gente, de tanto tempo que eu não faço vídeo pro YouTube. Mas vamos lá. Brena, me conta aí como é que foi a assessoria, onde você foi negada, onde você foi aprovada. Eu vou fechar meu microfone e você pode falar à vontade, tá bom? Tá, ok. Bom, o que aconteceu, né? Quando eu falei com a Fernanda, eu disse: Olha, eu quero estar lá no seu YouTube contando a minha história. Até porque, assim, é uma situação um pouquinho complicada, né? Assim, não é nada de demais, mas é uma coisa que um pouco que atrapalha. Então, a assessoria da Fernanda, no dia que eu fui negada, eu acho, foi, no dia que eu fui negada, eu já falei com ela, né? E aí ela já me deu toda a assistência, já me acalmou, né? Que a gente tem aquele desespero de não saber o que fazer no dia que é negado. E aí ela foi me ajudando nesse processo a entender. No meu caso, realmente não tinha muita coisa que a gente pudesse mudar, né? Eu já tinha um perfil lá mais ou menos, e aí ela disse: Brena, o que a gente vai poder fazer é caprichar na sua DS, caprichar na defesa, e se você puder, fazer uma viagem internacional. Já vou dando spoiler, né? Mas o que que aconteceu? Eu tentei a primeira vez em novembro do ano passado, 30 de novembro. Eu comecei a fazer o processo em agosto, agosto para setembro, e aí eu consegui uma dessas vagas de remarcação para 30 de novembro. E fui na cara e na coragem, né? Assisti tudo que foi vídeo no YouTube, assisti o canal da Fernanda inteiro, e eu me sentia preparada. Eu não acho que o problema lá foi a minha preparação. Realmente foi as condições. Eu tenho um namorado americano, né? Então isso já corta aí muita coisa, porque ele já acha que você vai para ficar. E realmente eu não tenho intenção de ficar, gente. Primeira coisa, eu não menti, eu não fui na intenção de fingir que eu não ia ficar lá, né? Eu poderia, sei lá, contar qualquer coisa para conseguir ir, mas não, eu resolvi falar a verdade. Eu queria falar a verdade, a gente queria falar a verdade. Então, a gente colocou lá que eu tinha sido namorado americano, né? E que eu ia para visitar ele e a família no Natal. Resultado, negado, depois de poucas perguntas. E aí perguntaram só como, para onde que eu ia, onde que eu ia ficar, quem ia pagar minha viagem e se eu tinha viagem internacional. Foi a última pergunta dela. E aí ela folheou meu passaporte. Eu digo, droga, faltou a viagem internacional. E aí fui negada, fui para casa chorando horrores, fui negada em Recife, certo? E aí procurei a Fernanda, a gente organizou tudo, e aí a Fernanda me disse que o que poderia melhorar seria uma viagem internacional, né? E aí, como a gente já queria se ver, porque a gente não ia conseguir se ver no Natal, que o meu visto tinha sido negado, a gente resolveu ir para Europa, né? E aí a gente foi para Espanha e Portugal, passamos 10 dias e consegui uma vaga, por assim, inacreditável, consegui uma vaga dia 2 de março em Brasília. E aí eu consegui essa vaga, eu acho que no finalzinho de dezembro, se não me engano. E aí a gente já agendou a viagem para quando eu voltasse, eu já ir para Brasília. Então eu cheguei, eu vim de Lisboa dia 28 e já fiquei, do dia 27 para o 28, já fiquei para a entrevista, porque eu tinha que ir no caso dia primeiro e dia 2 eu tinha que ir fazer a entrevista. Então eu já fiquei para ir para Brasília. Então aí eu fui, né? E quando você chega em Brasília é bem diferente de Recife, porque ele é bem maior. E o processo é um pouco diferente. Eles recebem seu passaporte na entrada, você entra, senta nas cadeirinhas e aí eles te chamam e te entregam o teu passaporte. Eu estava tentando não prestar atenção, mas não tem como. E eu vi muita gente saindo com o passaporte na mão. Quando sai com o passaporte na mão é porque não conseguiu, né? E eu, meu Deus, isso é um péssimo dia para vir aqui. Mas na fé, rezando o tempo todo. Como eu já tinha estudado muito para a primeira entrevista, nessa eu não dei muita ênfase. Eu fiquei em Brasília os 2 dias só, tipo, relaxando, sem pensar muito. E aí, quando a moça me chamou, tinha um senhor lá, acho que era do guichê 1, as entrevistas dele eram muito rápidas. Enquanto um guichê entrevistava uma pessoa, eu entrevistava cinco. Só que eu não conseguia ver se tinham sido negados ou não, né? E aí, eu digo, meu Deus, eu não quero ir para o 1, não quero ir para o 1. Não fui para o 1.
E aí, fui pro 4, fui pro guichê 4, era uma senhora muito simpática, ela estava atendendo um casal na minha frente, e ela muito simpática, e eu percebi, essa é a minha chance, porque ela estava naquele, assim, naquele estilo de querer entender a sua história, de não só estar ali para ver o que está, né, escrito. E aí, quando o casal saiu, também foram aprovados. A senhora lá tinha uma irmã que mora em Boston. Eu ouvi toda a história, né? Que não tem como. E foram aprovados também. Eu disse, é aqui. Aí fui lá. Aí ela fez as perguntas básicas, né? Muito simpática, assim. Todos são muito educados, mas ela muito simpática, com aquele ar meio já brasileiro, sabe? Assim, bom dia, tudo bem? Quase puxando conversa, né? E aí ela perguntou para onde que eu ia, né? Aí eu disse que queria ir para Los Angeles. Ela perguntou quanto tempo, eu falei 15 dias. E aí ela perguntou também se eu conhecia alguém lá, se eu tinha alguém lá, um familiar, alguma coisa. Eu disse, eu tenho um namorado lá. Ela perguntou, seu namorado é brasileiro ou americano? Eu disse, não, ele é americano. Ele mora lá ou ele mora aqui? Eu disse, ele mora lá. Aí ela perguntou o que que ele fazia, qual era o cargo dele, eu disse. Aí ela perguntou, e você? Aí ela perguntou, assim que ela perguntou o que que ele fazia, ela perguntou, você já viajou para fora do país? Assim, todo fora de contexto, né? Aí eu disse, já, viajei Espanha e Portugal. Não dei muitos detalhes, né? E aí ela perguntou, e você, o que você faz? Assim, bem naquele tom, me conta aí o que é que tu faz da tua vida, sabe? Assim, bem, né, bem querendo saber. Aí eu fui expliquei para ela que eu trabalho, sou bibliotecária, eu trabalho numa faculdade e eu faço um mestrado, né, numa universidade federal. Então, nessa parte eu dei bastante ênfase. Faço mestrado na Universidade Federal Pública, né, para dar aquele ênfase assim de que não vou abandonar. Eu falei para Brena, vende o seu peixe. Fala ali, ó, sou bibliotecária numa faculdade, faço isso, faço aquilo, para ver que tem vínculo. Exatamente. E aí ela perguntou com quem eu morava. Eu disse que morava com a minha mãe. Eu disse, eu moro com a minha mãe, sou filha única. Aí aproveitei e dei essa de que era filha única, né? Porque eu moro sozinha com a minha... Eu não sou exatamente filha única. Eu tenho um irmão, mas não mora com a gente, é filho só do meu pai. Então, é outra história. E aí ela perguntou, não lembro se ela me perguntou mais alguma coisa assim geral, né? Mas ela me perguntou para onde, por que que você voltaria? Por que que você voltaria para o Brasil? E ela veio bem no vidro assim e me perguntou: por que que você voltaria para o Brasil? Aí eu disse: olha, como eu falei, eu sou filha única, né? Eu moro sozinha com a minha mãe. Não é uma situação simples de resolver. Então, eu não abandonaria minha mãe aqui assim, dessa forma, né? Ah, vou viajar, né? Aqui eu estou explicando para vocês, mas eu disse a ela que eu era filha única, que eu trabalho em uma instituição de ensino há mais de 5 anos. Eu faço mestrado em Universidade Federal Pública, que eu consegui a vaga através de seleção, que não é um processo fácil, que todo mundo sabe que um mestrado não é um processo fácil. Eu tentei 3 vezes entrar nesse mestrado. Então, assim, por nada nesse mundo eu vou largar meu mestrado. Tudo E isso a gente colocou na justificativa também. exatamente. Tudo isso que eu falei já estava lá na justificativa. Então, assim, ela só me deu a deixa de explicar. E eu Explicar. expliquei exatamente como está lá na DS, né? E também, além de ser bibliotecária, eu tenho um outro cargo dentro da instituição, né? Eu tenho um cargo de coordenação, então eu acumulo esses 2 cargos e o mestrado. E a minha pesquisa de mestrado, ela vai ser realizada dentro do meu ambiente de trabalho. Então, não tem como eu fazer isso fora de lá, até porque eu vou fazer entrevistas, eu vou precisar muito desse contato pessoal realmente com as pessoas. E aí eu expliquei isso para ela, olha, a minha pesquisa vai ser na minha instituição que eu trabalho, na instituição de ensino que eu trabalho, vai ser feita com os professores, tem que ser feita de forma presencial, e eu tenho que defender o meu trabalho no fim do ano aqui. E aí ela disse, tá certo. Eu não vou lembrar agora, gente, porque agora deu uma pressãozinha. Mas ela fez algumas perguntinhas mais gerais, né? Mas aí ela perguntou: você viajou para fora do país? Ela perguntou novamente. Eu disse: viajei. Aí ela perguntou: para onde? Eu disse: Espanha e Portugal. Quanto tempo? 10 dias. E tudo isso meio, né, assim, aquelas perguntas bem rápidas. E quando que você foi? Ela perguntou. Aí eu disse: semana passada. Tipo assim, cheguei ontem, né? Aí eu disse semana passada. Aí ela, ok. E aí a última pergunta que ela me fez, eu nunca vi em vídeo nenhum, até comentei com a Fernanda. Ela me perguntou se eu e meu namorado temos planos de casamento. E aí eu já tinha pensado na possibilidade dessa pergunta, né? E eu disse o que todo mundo, acho que todo mundo vai dizer, sim, né? Eu acredito que muita gente pode se confundir e querer dizer não. Mas não faz sentido. Se você namora alguém, seu plano é de casamento, né? Então, disse a ela, sim, nós temos planos futuros, não agora,
Porque, como eu disse, o meu objetivo no momento é finalizar o meu mestrado. Quando eu terminar o mestrado, aí nós vamos começar a pensar em casamento e a pensar no processo de um visto correto para esse tipo de relacionamento, digamos assim. E aí, essa foi a última pergunta. Digitou eternamente, porque você fica olhando para a pessoa e ela lá digitando, e eu, meu Deus, o que essa mulher está digitando? Tá, 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 tá. Ele pra mim, parabéns, Brenda, você foi aprovada. Eu não sei nem como eu saí do Quase consulado. desmaiou. Quase desmaiou. Quase, gente, quando eu abri a primeira porta do consulado, eu tremia e eu chorava, ia saindo um casal, igual comigo. Eu perguntei a ele, eles iam bem felizes, né? Eu perguntei, vocês foram aprovados? Eles, fomos. E eu chorando já. E eles, tá tudo bem? Você foi aprovado? Eu disse, fui, gente, porque eu fui negar, já fui negado uma vez. Gente, o casal começou a se arrepiar, assim, de eu contando a história, Eu tô entendeu? toda Ficaram assim, arrepiada. exatamente, eles ficaram todos emocionados. Porque a filha deles ia para um evento lá em Orlando, de balé, não sei o quê. E aí, tipo assim, a gente ficou meio feliz junto, sabe? Eu saí chorando horrores lá fora. Acho que todo mundo sabe que eu tinha sido negada, porque chorei muito. Mas, assim, é aquela coisa. A gente sabe que não tá na nossa mão, tá na mão deles, né? Então, eu fui com esse pensamento, fiz o que podia fazer, que era a viagem internacional, que eu realmente acho que na primeira vez fez falta, porque a primeira cônsula, ela folheou meu passaporte, como diz assim, se tivesse um carimbo aqui, ia dar certo, né? E, tipo assim, o preenchimento da ADS, eu fui com, sabe assim, zero dúvidas. Eu sabia que estava tudo certo, que a Fernanda tinha me orientado, já tinha me mandado tudo, disse que precisava eu imprimir para levar. Levei uma pasta dessa grossura, sem mentira, gente. A minha pasta tá até montada ainda, nem desmontei. Não pediu nada, não pediu nenhum documento, nada. Eu levei carta de, como que diz, de custeio, levei carta convite, levei um convite de chá de bebê que vai ter na data que eu pretendo ir, né? Levei todo tipo de documento dele, da mãe, meu, comprovante de renda dele, meu também, da minha mãe, comprovante de carro, de tudo que vocês possam. Até comprovante da Covid eu levei. Mas ninguém pediu nada, graças a Deus. Levei tudo, 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 tudo. Contrato de carro, o financiamento do carro, as parcelas, todos, porque eu tenho um carro no meu nome, a minha mãe tem um no dela, então eu levei tudo, tudo que eu podia. Tudo, tudo. Acho que até documento do cachorro, se eu pudesse levar, eu tinha levado. Mas, graças a Deus, não pediram nada. E essa foi a minha entrevista. Graças a Deus, estou contando aqui a minha história de que deu tudo certo. Ê, graças a Deus, que bom. O É. A que que você, questão, eu acho o que que que. você tem Diz. para dizer para as pessoas que não necessariamente têm um perfil igual o seu, né? Que tem um namorado americano, mas que foi negado. Assim, o que que você pode, com a sua experiência, falar para essas pessoas? Bom, assim, eu acho, quando eu fui negado, eu imaginei que a viagem internacional faria diferença, né? Porque dos vídeos que eu assisti, até aqui no seu canal, que o que eles querem ver é se você tem um perfil turístico, né? Então, eu acho assim, se você puder investir ir para um outro lugar, invista, vá para um outro lugar, carimbe. Tem lugares agora que eu até li sobre isso, na América do Sul, que não carimbam o passaporte na entrada. Mas se você for num local lá da Polícia Federal, alguma coisa do tipo, eles carimbam para você. Então, assim, o negócio é você mostrar para eles que o seu intuito realmente é turismo, né? Porque, assim, eu sei que muita gente quem tem um namorado americano ou quem tem um namorado de outro país, às vezes acontece de ir, ficar por algum motivo, qualquer coisa. Mas, assim, essa realmente não era a minha intenção. Então, assim, eu fui, assim, de coração aberto. Então, assim, se você está dizendo a verdade, se você não tem o que esconder, se você está lá de boa, faça o que você puder melhorar, né, o seu perfil. Se você acha que a sua renda é baixa, espere um pouco para aplicar de novo. Se você puder viajar, viaje, porque eu acho que a viagem, ela fez toda a diferença. Assim, não tem como... Ela deu um e pontinho ali final, né? No seu perfil. exatamente. Porque assim, a gente sabe que depende do cônsul, né? A gente sabe que depende dele, não tem para onde correr. Mas assim, se você já tem mais aquele perfil, ajuda bastante, porque independente do cônsul ser simpático ou não, isso vai te ajudar. Porque no meu caso eu dei sorte. Mas talvez tivesse sido um cônsul mais rígido, mais sério, talvez ele tivesse me aprovado também por conta do meu perfil, né? Mas só que eu tive sorte dela tentar entender minha história, me perguntar. Eu acho que a pergunta sobre por que que eu voltaria para o Brasil foi muito interessante, né? E a do casamento, porque assim, elas são bem ligadas, né?
Por que eu voltaria para o Brasil e se eu tenho um plano de casamento? Porque muita gente vai e nem sabe dos outros tipos de vistos, né? De noivo, de esposa. Então, você ter consciência também do visto que você está indo, do que você está tentando e do que realmente você quer fazer lá para que você não tenha aquele medo. Ai, eu estou mentindo, sabe assim? E tentar melhorar o perfil que der. E rezar que o cônsul ele entenda e lhe aceite, né? Estou Exatamente. ansiosíssima esperando o visto chegar. Exato. Mas já deve estar liberado já. Já já vai É, né? liberar. Ai, estou muito feliz. Então, Parabéns. Graças a Deus. obrigado. Muito Estamos bom. muito felizes. A família dele Aproveita. estava muito ansiosa porque eles me esperaram para o Natal e eu não pude ir, né? Porque Sim. a ideia era que eu conseguisse o visto já fosse para o Natal. E aí ficou todo mundo me esperando, um monte de triste. E Você finalmente ligou deu para certo, tá ele, todo mundo feliz. você falou que ligou para ele, que ele não sabia se tinha sido aprovado ou negado, que você estava chorando. Eu liguei para ele chorando assim que eu saí do consulado. E como ele estava dirigindo na hora, estava indo para o trabalho, e a internet não estava conectando bem, né? E eu chorando, ele só me via chorando, ele não estava ouvindo o que, que eu estava dizendo. E eu dizendo, eu consegui o visto, e ele achando que eu não tinha conseguido, ele fazia uma cara assim, tipo, não, de novo. E aí, quando ele entendeu, a gente começou a comemorar. Tinha um taxista assim na minha frente, o taxista olhava assim para mim, confuso, assim, essa menina tá feliz ou ela tá triste? Não tô entendendo. Mas foi bem assim, foi emocionante, gente. Que É, bom. é bem complicado, assim, eu acho que para quem passa pela negativa, é um sentimento assim de alívio. Olha, tira assim Tem um 10 gostinho pianos das especial. costas. Tem um gostinho É, especial, né? exato. Ninguém quer, né? Ninguém quer esse gostinho especial. É, Mas, não. assim, a questão é você ser verdadeiro e tentar melhorar o seu perfil que você puder, fazer a sua parte, né? Exato. Mas de Fazer sua resto, tá parte. na mão deles. Tá É. bom. Mas estou muito feliz e Obrigada. muito agradecida com a consultoria da Fernanda. Obrigada, amor. Obrigada pela confiança. Obrigada. E graças a Deus tivemos êxito. Que bom. Então é Graças a isso, Deus. gente. Não esquece de deixar seu like, compartilhar o vídeo. Até o próximo vídeo. Um abraço, um beijo no coração e Um fui. abraço.